Boa noite, graças a Deus a todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, o segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Hoje nós chegamos ao nosso quinto encontro dessa série intitulada Coração em Construção, Lições de Davi para os Nossos Dias. O tema de hoje será Quando o Desejo Fala Mais Alto. Nós vamos estar lendo o segundo livro de Samuel, no capítulo 11, num episódio trágico da vida do rei Davi. Eu pretendo ler o capítulo inteiro para que a gente possa se apropriar da história, conhecer a história. Então vamos lá, segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 11, o texto diz assim: Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliam e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, o que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. E lhes disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Verso 10. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: há que os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Verso 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jebusete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias o hitita. Verso 22. O mensageiro partiu, e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, e dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos, e mataram algum deles, e morreu também o teu servo Urias o hitita. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce e ataque a cidade até destruí-la. E aí insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Bom, na vida cristã, nós enfrentamos momentos em que a tentação não se apresenta como algo feio ou como algo assustador. Muitas vezes, ela vem embalada, enfeitada em beleza, conforto e aparente inocência. A tentação, ela não bate a porta dizendo: sou o pecado,
e vim te destruir, vim destruir a sua casa, vim destruir a sua vida. Não. Ela sussurra promessas de prazer, satisfação e alívio imediato. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando o desejo dentro de nós começa a falar mais alto do que a voz de Deus. Todos nós temos desejos legítimos. Fome, descanso, afeto, realização. Mas quando os nossos desejos são distorcidos ou colocados acima da vontade do Senhor, eles se transformam em ídolos. E o ídolo, por mais atraente que pareça, sempre cobra um preço altíssimo. A história que nós acabamos de ler, em 2 Samuel capítulo 11, é uma das mais intensas e tristes das Escrituras. Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, o pastor que se tornou rei, o guerreiro que derrubou Golias, o adorador que compôs salmos inspirados, salmos belíssimos, agora se vê preso numa teia de engano, de cobiça e de tragédia. E o mais chocante é que essa queda não aconteceu de repente. Foi um processo, uma sequência de pequenas escolhas erradas, começando no momento em que ele relaxou na sua vida espiritual e deixou o seu coração ser guiado pelo que ele via e pelo que ele desejava, e não pela voz de Deus. Se isso aconteceu com Davi, um homem ungido, um homem experiente, um homem íntimo de Deus, o que dizer de nós? Essa história que nós acabamos de ler não está na Bíblia apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para servir de espelho e de alerta para as nossas vidas. Hoje, ao meditarmos nesse texto, nós vamos ver, em primeiro lugar, como o desejo desordenado pode se instalar dentro do coração humano. Em segundo lugar, como o pecado se expande, ele pode crescer, ele pode tomar formas gigantescas, destruidoras dentro de nós, se não for interrompido. E como Deus, e veremos também como Deus ele tem o poder de nos confrontar e também de nos restaurar. E no fim, vamos perceber que a pergunta mais importante não é, será que eu posso cair? Mas a pergunta mais importante é, o que eu estou fazendo para que eu não venha cair? E como eu vou reagir se eu vier a cair? Imagine Davi, um homem que estava no auge da sua carreira, vitorioso nas batalhas, amado pelo seu povo, reconhecido como servo de Deus. Depois de tantas conquistas, ele talvez pensasse, agora eu posso descansar um pouco, agora eu posso relaxar um pouco, mereço descansar. Mas foi justamente nesse momento, quando baixamos a guarda e nos sentimos muito seguros, sentimos seguros demais, confiantes demais, que o inimigo pode encontrar uma brecha. Não foi numa batalha contra gigantes ou exércitos que Davi caiu, mas numa batalha muito mais silenciosa e perigosa, que é a batalha contra o próprio coração. Por isso, Provérbios, ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque do coração procedem as decisões, as tomadas de decisões da vida. O texto de 2 Samuel capítulo 11, que lemos há pouco, começa nos mostrando que antes que Davi pecasse com Betseba, ele já havia se afastado da posição que Deus queria que ele estivesse. E é nesse tempo errado, e nesse lugar errado, que o desejo começa a falar mais alto. E é aí que nós vamos ver o nosso primeiro ponto da mensagem de hoje, que é o cenário da queda. Se nós lermos os primeiros 5 versos, eu vou lê-lo novamente. O verso 1 começa dizendo, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E o verso 2 vai dizer, uma tarde Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio, do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem ela era, e disseram, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que ela estava grávida. Davi estava no tempo errado e no lugar errado. Porque o versículo 1 começa dizendo, decorrido um ano, no tempo que os reis saíam para a guerra, ou no tempo da primavera, enviou Davi a Joabe. Na cultura da época,
A primavera era o momento em que as campanhas militares elas eram retomadas, porque o frio e as chuvas do inverno já haviam passado e os exércitos podiam voltar a lutar, podiam voltar para o campo de batalha. E o que era esperado? Era esperado que o rei estivesse à frente do seu povo, à frente do seu exército, liderando os seus soldados na batalha. Mas o texto deixa claro que Davi, ele não foi para a batalha, ele ficou em Jerusalém. Ele não estava no campo de batalha, onde Deus o havia colocado para proteger Israel. Ao invés disso, ele delegou a missão a Joabe e ficou descansando no palácio. Não há erro nenhum quando nós buscamos descansar, mas pode haver um perigo quando descansamos na hora de lutar. Então nós precisamos entender que nós precisamos fazer a coisa certa no tempo certo, que nós precisamos agir, trabalhar, fazer o que precisa ser feito na hora que essas demandas aparecem, e que podemos e precisamos também descansar na hora de descansar. O grande problema são as inversões, quando nós invertemos as coisas, quando nós precisamos fazer algo, quando é necessário que a gente tome uma decisão, quando é necessário que nós tomemos um posicionamento, e às vezes a gente recua, às vezes a gente não toma a decisão que precisa ser tomada, não fala o que precisa ser falado, não age como precisa que se haja, se omite muitas vezes, e isso abre brechas, abre espaço para que sejamos atacados pelo inimigo. Então, quantas quedas espirituais não começam na vida de alguém por um ato visível de pecado, mas não por um ato visível, aliás, de pecado, mas por uma ausência de vigilância. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos de buscar a palavra, de estar no serviço a Deus, de estar no lugar onde Deus nos chamou, nós abrimos espaço para que a tentação se torne um terreno fértil. Nós vivemos a nossa vida numa constante guerra espiritual. Nós estamos numa tríplice guerra, estamos em guerra contra a nossa própria carne, estamos em guerra contra o mundo, estamos em guerra contra o diabo. E nessa tríplice guerra, nessa batalha que nós enfrentamos, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar cuidadosos e buscarmos a Deus em todo o tempo, para que nós possamos ser fortalecidos. O que diz Paulo em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala do conflito espiritual? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos nos fortalecer em Deus para resistir ao dia da tentação, para resistir ao dia da provação. Então esse é um alerta que fica ao nosso coração. Precisamos buscar a Deus, precisamos estar posicionados, precisamos estar vigilantes diante das situações. Às vezes, o que nos derruba não são as pedras grandes. Há um provérbio chinês que diz que não são as pedras grandes que levam uma pessoa a tropeçar, mas as pedras pequenas. Porque a pedra grande, você está andando, você vê ela ali na frente, você se desvia dela. Mas a pedra pequena, às vezes, ela passa despercebida ao seu olho e ela pode te levar a tropeçar. Então, precisamos estar cuidadosos para que as pequenas situações, as pequenas distrações não abram espaço para que, infelizmente, possa acontecer grandes quedas. Pequenas brechas, pequenas distrações podem levar a grandes quedas. Em segundo lugar, o verso 2 nos mostra que Davi, ele havia se levantado bem no entardecer, ou seja, já era tarde do dia, e andando pelo terraço do palácio, de lá ele vê uma mulher tomando banho. E aqui está um ponto importante no verso 2. O primeiro olhar pode ser um olhar acidental, mas o segundo olhar é uma escolha. Então ele viu a mulher tomando banho, e ele decidiu e resolveu ficar olhando. A partir dali, nasce a cobiça, a partir dali nasce o desejo. Ela era uma mulher muito bela, a partir dali nasceu no seu coração o desejo de tê-la. Davi ele poderia ter se afastado, mas escolheu continuar olhando. O desejo nasceu a partir do momento em que ele alimentou os olhos, ao invés de alimentar o seu próprio coração. E hoje,
uma das grandes fontes de tentação no mundo atual é o mundo digital. O mundo digital onde nós vivemos hoje se torna um campo aberto, um terraço, onde você tem o mundo na palma da sua mão, né? Redes sociais, sites, conversas pelos portais, tudo isso pode se tornar fonte de tentações, situações que possam nos levar para longe de Deus. O problema nunca é a visão inicial, mas é a decisão de alimentar a mente com aquilo que nós não devemos. Davi, ele poderia ter dado continuidade, mas ele fica olhando. É interessante que isso faz lembrar o Salmo 1, que ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, ele começa a mostrar que a degradação de uma pessoa é progressiva. Você pode ver que há uma progressão no texto, onde a pessoa ela vai se afundando cada vez mais. Porque o texto começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você tem o verbo andar. Não se detém no caminho dos pecadores, você tem a ideia de parar. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, se você começa a andar com o ímpio, se você começa a trilhar um caminho para longe de Deus, você ou começa a se alimentar, a nutrir a sua mente e o seu coração daquilo que não é bom, daquilo que não edifica, logo você vai parar, você vai deixar que aquilo entre em sua mente, entre em seu coração, e daqui a pouco você vai estar totalmente envolvido, totalmente enlaçado, totalmente enredado por aquela situação. Esse é o cenário que o salmista nos apresenta no Salmo 1. Você começa caminhando com aquilo, tratando aquilo como se fosse algo normal, daqui a pouco nós paramos para dar ouvido àquilo, para deixar aquilo entrar no nosso coração, e daqui a pouco nós estamos enredados, nós estamos ali assentados na roda dos escarnecedores, ou seja, nós estamos mergulhados naquela situação. E aí o contraste do Salmo 1 é dizendo o quê? Antes, bem-aventurado o homem que não anda, não se detém, não se assenta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, faz do Senhor a sua referência, faz do Senhor a sua base. Meditar na lei do Senhor não é somente ler as Escrituras, mas é construir um relacionamento com Deus, é construir um relacionamento, é andar com Deus, ou seja, fazer da palavra de Deus, fazer do Senhor o centro, a prioridade, buscar coisas que edificam. Paulo diz para os crentes em Filipos, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz, eu vou estar até lendo aqui, porque é um texto que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, eu vou ler numa versão que é uma versão moderna e que eu tenho um prazer muito grande em ler, que é a Bíblia Mensagem. Ele diz assim, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ou seja, nós precisamos construir uma mente com pensamentos bons. Nós precisamos trazer pensamentos que edificam. Não deixar que a nossa mente seja entulhada. Não deixar que a nossa mente seja naufragada por tudo isso que a sociedade, que a cultura oferece. Nós precisamos construir uma mente saudável. E só podemos construir uma mente saudável se abrirmos espaço para Deus, para a sua palavra, e a partir de então, pensarmos em coisas construtivas, pensarmos no nosso crescimento pessoal, pensarmos no bem-estar da nossa família, pensar do ponto de vista de olharmos para a nossa vida e sermos agradecidos por tudo que nós temos. Quanto mais nós nutrimos um coração agradecido, mais nos tornamos pessoas que estão habilitadas para viver crescimento e a bênção de Deus sobre a vida. Quanto mais pensamos negativamente, quanto mais reclamamos das coisas, quanto mais nos tornamos murmuradores, mais o nosso coração vai se afastando de Deus e mais a gente vai permitindo que a negatividade tome conta. Então, tem um provérbio que diz assim, assim como o homem pensa em sua alma, ele é. Ou seja,
Aquilo que nós pensamos, nós experimentamos. A forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós enxergamos o mundo, afeta a nossa realidade. Tenha pensamentos bons e a sua vida será boa. Tenha pensamentos ruins e a sua vida será ruim. Então é muito necessário, não só bom, é extremamente necessário que venhamos nutrir a nossa mente com coisas boas, que edificam, que valem a pena. Se no primeiro ponto eu falei que eu apresentei o cenário da queda, e no segundo nós vimos a visão que desperta o desejo, agora eu quero falar sobre o desejo que se transforma em ação. E você pode ver que, basicamente, Davi está sendo envolvido dentro dessa trama que o salmista fala no Salmo 1. Ele começa a olhar para a mulher, ele começa a tratar aquilo como se fosse algo normal. Depois, ele para ficar desejando, e depois ele faz o quê? Ele age. O verso 3, Davi procura investigar quem é aquela mulher. E a resposta no verso 3 é clara. É dito para ele, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Ou seja, ela não era apenas uma mulher bonita, mas ela era casada antes de tudo. E Davi sabia disso. E ainda assim mandou buscá-la e se deitou com ela. Aqui, o desejo já ultrapassou o limite e se tornou o quê? Pecado. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso 14 e 15, ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado nunca nasce de repente. Ele segue um ciclo: exposição, desejo, decisão e ação. Se quebrarmos esse ciclo logo no início, nós vamos evitar as consequências que são desastrosas. Com isso, nós vamos entender que o cenário da queda de Davi vai nos ensinar o perigo começa quando não estamos no lugar onde Deus quer. Quando estamos fora do lugar onde Deus quer que estejamos. Quando estamos fora da vontade de Deus, é que nasce o perigo. O olhar, ele alimenta o desejo. E o desejo não freado se transforma em ação. E todo pecado, ele é precedido, ele é antecedido por pequenas aberturas, por pequenas concessões que aos nossos olhos podem parecer inofensivas. Como eu disse, pequenas brechas, pequenas distrações podem nos levar a grandes quedas. Depois nós vamos ver que o pecado, ele não tende a parar. Ele é algo que ele vai escalando a vida da pessoa, é algo que ele vai crescendo, vai tomando dimensões e proporções muito mais sérias, muito mais graves. Nós vimos isso do verso 6 ao 27 em diante, porque depois que Davi ele peca com Betseba, ele poderia ter parado ali, ter confessado, buscado a misericórdia de Deus, mas o que ele fez? Ao invés disso, ele tentou manipular as consequências, ele tentou controlar as consequências. E aqui que nós vemos outro princípio perigoso: o pecado sempre exige mais para se manter oculto. Então a pessoa, ela comete um pecado, ela quer esconder aquilo, ela quer guardar aquilo, ela quer passar despercebido, e para tentar proteger, para tentar encobrir, aquele pecado ele começa a cometer muitos outros. Então você vai vendo que é um abismo, que vai arrastando a pessoa de forma destrutiva. O pecado que busca encobrir o pecado, veja só, Betseba, no verso 5, manda um recado para Davi dizendo que estava grávida. Davi, ao invés de se quebrantar, o que ele faz? Ele elabora um plano para que Urias, seu marido, volte da guerra, durma com a mulher, fazendo parecer que o filho é dele. É isso que está sendo proposto do verso 6 até o verso 8 no texto. Mas Urias era um estrangeiro convertido e fiel à comunidade de Israel. Ele se recusa a ir para casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha, como a gente vê aqui do verso 9 até o verso 11. Ele tinha mais honra na sua lealdade do que Davi no trono naquele momento. Ele era mais fiel a Israel e ao Deus de Israel do que Davi era naquele momento da sua vida. Então isso vai nos mostrar que a tentativa de controlar as consequências do pecado geralmente irá nos levar a nos comprometer ainda mais, a nossa integridade. A confissão pode ser dolorosa, mas a mentira corrói a alma.
A confissão é o caminho que vai nos levar à libertação. Mas a mentira, encobrir e ocultar, vai se tornar um abismo sem fim na vida de uma pessoa. Quando o plano de Davi falha, Davi envia uma carta levada pelo próprio Urias. Olha como é uma trama, como ele foi perverso. Ele escreve uma carta e pede para o próprio Urias entregar nas mãos de Joabe lá na guerra. E a carta era uma ordenança para que colocasse Urias na frente de batalha, no lugar mais perigoso da batalha, para que ali ele fosse morto, como a gente vê nos versos 14 e 15 desse texto. Ou seja, Urias estava levando consigo a sua própria sentença de morte nas mãos e não sabia. Agora, aquilo que era uma cobiça inicial de Davi se transformou em um adultério. E o adultério agora estava prestes a se transformar em um assassinato. O coração do homem que escrevia salmos para Deus, agora escreve cartas de morte. O pecado ele tem o poder de nos deixar insensíveis. O pecado em nós ele tem o poder de nos tornar pessoas endurecidas. O pecado em nós nos cega. O pecado em nós faz com que a gente haja irrefletidamente, sem pensar. Aquilo que na vida de Davi parecia, que de início parecia impensável, vai se tornando aceitável. Ele vai se aceitando viver uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida obscura, uma vida distante de Deus. Ele vai se distanciando, ele vai afundando dentro das suas próprias tramas, dentro das suas próprias escolhas. Depois a gente vai ver que após a morte de Urias, Davi rapidamente pega Betseba como esposa. Nós vemos isso no verso 27. Aos olhos humanos, tudo estava resolvido. Talvez ele pensasse, consegui, resolvi o problema. Ele morreu, ela é viúva, eu me caso com ela engravida, acabou. Ninguém vai pensar nada. Ninguém vai achar que aconteceu nada. Mas o texto, o capítulo 11, ele encerra com uma frase que ecoa como uma sentença de Deus. No verso 27, lá no finalzinho, o texto diz: porém o que Davi fez desagradou ao Senhor. Nenhum pecado encoberto está realmente escondido. Hebreus 4,13 nos lembra que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Quando nós pensamos que nós podemos controlar uma situação, na verdade nós apenas estamos adiando o momento em que Deus irá nos confrontar, em que Deus irá nos julgar, em que Deus irá nos tratar. Então é melhor confessar cedo do que ser exposto mais tarde. A escalada do pecado de Davi revela 3 verdades. A primeira delas é que o pecado gera mais pecado para se manter escondido, para se manter oculto. E segundo, o coração endurecido perde a sensibilidade para o certo e errado, perde o senso de discernimento, perde o senso de direção. E em terceiro, a sensação de que ninguém sabe é uma ilusão perigosa, porque Deus sabe de tudo. Podemos tentar esconder as coisas dos homens, mas jamais elas estarão ocultas aos olhos de Deus. E Deus irá trazer à luz tudo aquilo. Jesus mesmo disse, tudo aquilo que os homens fizerem às ocultas será exposto, será trazido à luz. Na última parte, nós temos o confronto de Deus em relação a Davi. Quero ler com você agora o capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao 12. Capítulo 12 de 2 Samuel. Nós vamos ler a partir do verso 1, o texto diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao homem pobre. Verso 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem que disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Verso 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel,
e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Verso 11. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. E o verso 12 está dizendo, você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. O capítulo 11 terminou com a frase, porém o que Davi fez desagradou ao Senhor. E isso é mais do que uma nota da narrativa, é a declaração de que Deus viu tudo e que não iria ficar indiferente àquela situação. O Senhor poderia simplesmente ter julgado Davi de forma imediata, mas escolheu primeiramente confrontá-lo, porque o confronto divino é, antes de tudo, um ato da graça de Deus. Se podemos ser confrontados por Deus, se podemos ser disciplinados por Deus, é motivo de alegria, porque Deus nos considera como filho. Deus, como pai, disciplina o filho a quem ama. Se Deus não disciplinasse, se Deus não nos confrontasse, de imediato seríamos julgados e não teríamos o que fazer, apenas sofrer a condenação. Mas o que nós vemos nesse texto? Deus enviou o profeta Natan. O texto começa no verso 1, e o Senhor enviou Natan a Davi. Deus não enviou um exército contra Davi, nem uma doença, mas enviou um profeta com uma palavra. Isso mostra que antes de nos punir, Deus tenta nos trazer ao arrependimento por meio da sua voz. Hoje, Deus ainda nos confronta por meio da sua palavra, através de pessoas piedosas e até mesmo de circunstâncias que nos expõem. Ignorar os avisos de Deus é ignorar a mão que está estendida, oferecendo graça, perdão, misericórdia, reconciliação e restauração sobre as nossas vidas. Natan não chega até Davi acusando ele diretamente. Ele conta uma história sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha que o homem pobre ele tinha para poder alimentar um outro visitante. Davi, indignado, declara o quê? Que aquele homem merece a morte. Nós vemos isso no verso 5 até o verso 8, verso 5 e 6, perdão. E é nesse momento que Natan ele aplica a verdade com força. No verso 7 diz, tu, Davi, você é esse homem. A parábola que Natan conta permitiu que Davi julgasse o pecado sem perceber que estava julgando a si mesmo. Muitas vezes, nós enxergamos com clareza o pecado dos outros, o pecado na vida dos outros, mas somos cegos para o nosso próprio erro. A palavra de Deus, ela serve como um espelho para revelar a verdade sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é o espelho que deve nos levar a olhar para a nossa vida e enxergar o que precisa ser ajustado, o que precisa ser arrumado. Quando a gente está prestes a sair de casa, né, a gente se arruma, põe uma roupa e a gente vai para frente do espelho, vê se colocou certinho, vê se colocou a gravata direitinho, se está tudo ok. Ou seja, se tiver algo fora do lugar, ao olhar no espelho, nós vamos procurar consertar, ajustar. A palavra de Deus é esse espelho para a nossa vida, é esse espelho para a nossa alma. Quando nós olhamos para ela, ela mostra a realidade de como nós estamos vivendo, e abre para nós a possibilidade de podermos consertar, de podermos ajustar aquela situação. Você pode ver que Natan revela tudo o que Davi faz e mostra que ele desprezou a palavra do Senhor nos versos 9 e 10. E as consequências seriam inevitáveis, mas havia esperança. Ao ouvir isso, Davi não argumenta, não justifica, não culpa ninguém. Ele diz no verso 13, pequei contra o Senhor. Essa frase curta, mas sincera de Davi, foi o início da sua restauração. A restauração espiritual, ela começa quando nós paramos de argumentar e chamamos o pecado de pecado, chamamos o pecado pelo nome. A confissão verdadeira não é dizer apenas eu errei, mas dizer pequei contra Deus. O confronto divino nos ensina 3 verdades.
A primeira verdade que o confronto de Deus nos ensina é que Deus nos confronta não para nos destruir, mas para nos restaurar. A segunda verdade é que a palavra de Deus é capaz de quebrar as defesas mais duras que possam existir em nosso coração. E a terceira verdade é que a confissão sincera é o primeiro passo para que a gente possa experimentar cura espiritual em nossas vidas. A partir disso, Deus pode começar a trabalhar um caminho de restauração. Mas na vida de Davi, a restauração irá custar caro. Olha que vamos ler do verso 13 até o 25. Diz assim: Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto ainda a criança estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Verso 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e enviou o profeta Natã com a mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Bom, ao olhar para essa situação, nós vemos que, primeiramente, Natã ele traz uma resposta para Davi que é surpreendente, né? Nós vemos aqui: também o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Isso revela algo essencial sobre o caráter de Deus. O perdão é imediato para quem se arrepende de coração. No entanto, o texto também nos mostra, nós acabamos de ler, né, que o perdão não cancela as consequências dos nossos erros. Perdão imediato, consequências inevitáveis. Natã deixa claro no verso 14: todavia, porquanto com este feito blasfemaste contra o Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. A morte deste menino é um símbolo doloroso da gravidade do pecado. Davi não perdeu a salvação, mas perdeu algo precioso na vida terrena. Isso nos lembra que Deus é justo e santo e que o pecado sempre irá deixar marcas nas nossas vidas. Deus nos perdoa e nos restaura espiritualmente, mas as consequências naturais das nossas escolhas, elas podem permanecer. E essas consequências, elas devem nos levar a pensar 2 vezes antes de cedermos às próximas tentações. Elas se tornam as nossas marcas, pelas quais a gente vai precisar olhar para elas e lembrar de como essas situações foram desastrosas, para que a gente não cometa os mesmos erros lá na frente. Davi jejuou e orou enquanto a criança estava viva. Nós vimos no verso 16, do 15 ao 17. Mas quando ele morre, ele se levanta, ele se lava, adora o Senhor e se alimenta, como vemos aqui dos versos 18 a 20. E quando questionado, ele responde no verso 23: agora que morreu, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, porém ela não voltará para mim. Essa atitude de Davi revela maturidade espiritual. Saber interceder enquanto há esperança.
e aceitar a vontade de Deus quando a resposta de Deus é não. Quando a resposta de Deus é o contrário daquilo que nós esperávamos. Nós precisamos aprender a aceitar os sims de Deus e, da mesma forma, aprender a aceitar os nãos de Deus. Porque Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. E Ele conhece a nossa história. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é justo. A verdadeira fé, ela não se mede apenas pela oração, mas também pela capacidade de adorarmos a Deus, mesmo quando nós estamos diante das perdas, mesmo quando nós estamos diante do sofrimento. Após esse período de dor, Davi consola Betseba e nasce, como a gente vê aqui no verso 24, Salomão. O texto faz questão de dizer sobre Salomão que o Senhor o amou. O Senhor amou a vida daquela criança. O Senhor amou a vida daquele menino. Isso mostra que, apesar das falhas, Deus ainda pode escrever novas histórias e cumprir os seus propósitos. A graça não apenas perdoa, mas a graça ela também tem o poder de nos transformar. Mesmo depois de grandes quedas, Deus pode usar a nossa vida para a glória dele. O arrependimento verdadeiro abre caminho para que a graça possa construir algo novo. A restauração de Davi nos ensina mais 3 verdades. A primeira delas é que o perdão de Deus é imediato, mas as consequências elas podem permanecer. Em segundo lugar, a submissão à vontade de Deus é sinal de maturidade espiritual. E terceiro, a graça de Deus é capaz de transformar as ruínas da nossa vida em testemunhos de esperança. A história de Davi e Betseba não está na Bíblia apenas como um entretenimento, ou a história também não está na Bíblia para manchar a imagem de um homem segundo o coração de Deus. Essa história está nas Escrituras exatamente para nos alertar, para nos instruir e para nos convidar à restauração. Hoje vimos movimentos de Deus claros na narrativa. Nós vimos, em primeiro lugar, o cenário da queda. O perigo começou quando Davi estava no lugar errado, na hora errada, alimentando um desejo que ele não deveria alimentar. Nós vimos nesses 2 textos a escalada do pecado, porque para encobrir o erro, ele mergulhou em mentiras e decisões cada vez mais graves, que foram fazendo com que ele se afundasse dia após dia. Terceiro, nós vimos aqui o confronto de Deus, o confronto divino. Deus, em sua graça, envia o profeta Natã para expor a verdade e chamar Davi ao arrependimento. E em quarto, nós entendemos que a restauração, Deus ele nos restaura, mas a restauração tem um preço, a restauração tem um custo. O perdão veio, mas as consequências ficaram. E ainda assim, a graça de Deus foi poderosa para reescrever a história da vida de Davi. E essa história, ela ecoa, ela fala até hoje aos nossos corações, porque todos nós carregamos dentro de nós desejos que, se não forem submetidos ao Espírito Santo, podem nos afastar de Deus. O problema não é o ter os desejos, porque ninguém peca por pensar exatamente. O problema está em deixar que eles falem mais alto do que a voz de Deus, podendo nos levar a pecar contra Deus. A pergunta que fica para cada um de nós nessa noite é: qual é o terraço onde eu posso estar colocando os meus olhos e o meu coração? Qual o desejo que podemos estar alimentando em silêncio dentro dos nossos corações? Qual o pecado podemos estar tentando encobrir? Talvez você que está me ouvindo aqui nesta igreja, ou através da live, através dessa gravação, talvez você possa estar como Davi no capítulo 11, no cenário de queda, ou no cenário de escalada do pecado. Talvez você possa estar como Davi no capítulo 12, sendo confrontado pela palavra de Deus. Ou talvez possa já ter experimentado o perdão de Deus, mas ainda está lidando, ainda está vivendo as consequências. A boa notícia que eu quero te trazer nessa noite é que o mesmo Deus que confrontou Davi também o restaurou. E Ele pode fazer o mesmo com a sua, com a minha, com as nossas vidas.
Hoje é o dia de pararmos de fugir de Deus e dizermos, como Davi, pequei contra o Senhor. É dia de quebrantamento, é o momento de nós nos colocarmos diante da presença de Deus, de confessar a Deus as nossas falhas, de quebrar o nosso coração, de lavar a nossa alma diante do Senhor. Não se trata de viver um estado de vergonha diante das pessoas, mas de um verdadeiro arrependimento diante de Deus, porque a restauração começa na nossa vida, quando nós paramos de dar desculpas e deixamos que a voz de Deus fale mais alto do que os nossos desejos. Se podemos confessar, se você pode confessar, faça isso hoje. Se você está tentando encobrir algo, abra seu coração para a luz de Deus. Se você está carregando culpa, receba o perdão que Cristo conquistou na cruz. Como reflexão final, eu quero que você se lembre sempre disso. Quando o desejo ele fala mais alto, o pecado vence. Quando a confissão fala mais alto, a graça triunfa. Que possamos refletir sobre essas verdades da palavra de Deus nessa noite, que o Espírito Santo possa tratar com o nosso coração e possa nos levar a uma experiência de quebrantamento, de entrega, de restauração, de confissão, a uma experiência de perdão, a uma experiência de experimentar a graça de Deus, de experimentar a reconstrução que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer escrever uma nova história, nos colocar em um novo caminho, nos levar a viver um novo tempo, uma nova vida e uma nova realidade. Busquemos ao Senhor, nos voltemos ao Senhor, e Ele estenderá a sua mão para nos ajudar. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, e te bendizemos nessa noite pela tua palavra. Que o Senhor possa tratar com o nosso coração, que o Senhor possa nos levar ao quebrantamento, à confissão, à rendição. Que teu Espírito, Senhor, nos instrua, nos guie, e que o Senhor, pelo poder da tua graça, nos leve a experimentar um novo tempo, uma nova história, nos libertando de nós mesmos, nos libertando de todas as situações que vêm para nos escravizar, para nos prender, para nos atar. Que a tua graça nos liberte, que a tua mão nos carregue e nos leve à experiência de vivermos uma nova vida e uma nova história para a glória do teu nome. Oramos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, vou dar a bênção final, estendo as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em Cristo e até mais.